Nós iremos fazer uma revisão para a nossa avaliação de hoje. Fique atento às questões que nós iremos resolver. Certamente, se você tiver a oportunidade de assistir essa aula novamente, ela ficará gravada, vai auxiliar muito a você. Eu trouxe inicialmente a primeira questão falando do trióxido de enxofre. Esse tal trióxido de enxofre, acostume-se aos textos longos das questões dos processos seletivos, o Enem gosta muito disso, e muitas vezes a gente tem um texto que nada acrescenta. Quer ver? Olha só. A molécula do trióxido de enxofre tem pontos de fusão e ebulição de 16,9 graus Celsius e 45 graus Celsius, respectivamente. Em temperatura ambiente, pode ser encontrado na forma de líquido incolor fumegante, com densidade de 1,92 kg por metro cúbico. Na forma gasosa, é um composto poluente irritante, corrosivo, sendo um dos principais causadores da chuva ácida. Entre os problemas de saúde causados pelo trióxido de enxofre, estão as doenças respiratórias, especialmente bronquites, em casos mais graves, o enfisema pulmonar e ainda problemas cardiovasculares. Até aqui, meus amigos, são informações que são importantes para o nosso dia a dia, mas para efeito de resolução, nossa questão começa aqui. Ó. A respeito da molécula de SO3, é correto afirmar. Bom, só isso que você precisa. A primeira coisa que você tinha que fazer, obviamente consultando sua tabela periódica, você ia visualizar que tanto o enxofre como o oxigênio fazem parte da família 6A, são calcogênios. Quem faz parte da família 6A necessita de quê? Necessita, para ficar estável, ganhar 2 elétrons. Quem precisa ganhar elétron, quando eu ligo 2 elementos que querem ganhar, eu vou ter o que aqui? Uma ligação covalente. Bom, o que eu vou ter que fazer? Lembrar, ligação iônica é quando você liga elementos, átomos, um quer ganhar, outro quer perder. Ligação covalente, quando os dois querem ganhar. Só que existem ligações covalentes dativas e ligações covalentes comuns, também conhecidas como normais. Você tem que fazer representação de leves para depois visualizar isso de uma maneira geral. Veja o que eu vou fazer. Vou colocar o enxofre aqui e vou colocar os 3 oxigênios ao seu redor. E vou marcar no elemento central os seus 6 elétrons. 2, 4, 6. Vou marcar os elétrons do oxigênio com X. 2, 4, 6. Observe que esse oxigênio da esquerda, bem como o enxofre, já possuem 8. Não posso mais mexer com eles. Por quê? Porque já atingiram a teoria do octeto, já conseguiram a tão desejada estabilidade. O que acontecerá com os outros 2 oxigênios? Eles vão permanecer fazendo uso dos elétrons do enxofre sem nada colaborar. Esse oxigênio da esquerda, ele colabora com elétrons, esse que eu estou destacando aqui, e forma ligação covalente comum. Os outros 2 oxigênios, o da direita e o da parte inferior, apenas fazem uso dos elétrons do enxofre sem ajuda. Essa ligação é covalente ativa. Veja como é que fica. Ó. Oxigênio, uma dupla ligação, enxofre, ativa você representa com essa flechinha. E o outro flechinha aqui para baixo, porque nós temos 2 ligações ativas. Então, em cima desta representação, a gente pode analisar as alternativas. Vamos lá. Letra A. Sua fórmula indica presença de ligações iônicas. Não, amigos. Nós estamos diante de ligações covalentes. Possui 4 ligações covalentes comuns ou normais? Não. Você possui 2 covalentes comuns. Você possui 2 covalentes ativas. Você tem 2 de cada. A letra C diz assim: os átomos de enxofre e oxigênio pertencem às famílias 6 e 7. Não. Ambos pertencem à família 6, conhecida como calcogênios. Letra D. A característica da estrutura é de compartilhamento de elétrons. Está certo isso? Está muito bem. Compartilhamento. Não existe transferência, é compartilhamento. Com a existência de 4 ligações dativas. Você tem 4 dativas? Não. Você tem 2 dativas e 2 comuns. A eliminação vai ser a letra E. Vamos ler a letra E. Na molécula do trióxido de enxofre, temos 2 ligações covalentes comuns e 2 ligações covalentes dativas. A primeira questão já está resolvida. Marque a letra E. A questão de número 2 diz assim: os elementos X e Y têm, respectivamente, 2 e 5 elétrons na camada de valência. Quando X e Y reagem, o que é que vai acontecer? Procure raciocinar junto comigo aqui. Nosso amigo X possui quantos elétrons na camada de valência? A camada de valência é a última, tem 2.
Então, esse moço aqui é da família 2A. Nosso elemento Y tem 5 elétrons na camada de valência. Esse aqui é da família 5A. Quem tem 2 elétrons na camada de valência tem que tendência? Ceder 2. Quem tem 5, qual é a necessidade? Receber 3. Ah, lembrei. Família 1, 2 e 3 são doadoras de elétrons. Famílias 5, 6 e 7 são receptoras de elétrons. Quem doa tem grande eletropositividade. Quem recebe tem grande eletronegatividade. Então, quando eu tenho uma ligação que alguém quer ceder e alguém quer receber, essa ligação é o quê? Iônica. Então, a primeira coisa é isso aqui. Eu já eliminaria a letra A e a letra C. Ela não é covalente. Covalente é quando os dois querem ganhar. Agora vamos formar a estrutura. Vamos ver qual fórmula você teria nesse composto. Na hora de escrever a fórmula, você vai fazer o seguinte. Coloque o doador primeiro e coloque o receptor depois. Sempre assim. E agora, o mais importante. Nosso amigo X, ele precisa o quê? Ele vai ceder 2. E o nosso amigo Y vai receber 3. Essa é a parte mais importante do exercício. Quando você for escrever a fórmula, a prioridade é colocar quem? O primeiro é o doador. Quem tem prioridade é quem doa. O doador é primeiro. Eu coloquei ali. Qual é o número que corresponde ao X? 2. Qual é o número que corresponde ao Y? 3. Sabe o que você vai fazer? Você vai inverter essas necessidades aqui. Como assim inverter, Vanks? Você não tem um 2 com X? Aí você coloca ele com Y. Você não tem um 3 com Y? Você coloca ele com X. Pronto. A fórmula do seu composto iônico é CX3Y2. E a sua resposta seria a letra D. Composto iônico de fórmula X3Y2. Na questão de número 3, o autor traz uma abordagem sobre as ligações. A gente trabalha muito isso nas nossas aulas que falamos sobre hibridização. SP3, SP2, SP, os elétrons do subnível S são excitados e passam para o subnível P, permitindo essas ligações covalentes e essas hibridizações, criando novas estruturas dos orbitais. SP3, SP2, SP, etc. No caso aqui, o que ele está querendo é saber com relação ao tipo de ligação. Vamos só relembrar aqui. Nós temos ligação sigma e nós temos ligação pi. Tá? Como é que eu vou saber? As ligações sigma e pi, eu vou fazer um resuminho aqui do lado para você relembrar. Vou colocar as 3 situações possíveis aqui. Carbono simples, carbono com dupla, e carbono com tripla ligação. Quando você estiver trabalhando com simples ligações, todas elas são ligações sigma. Toda ligação simples é sigma. Quando tiver uma dupla, você coloca uma pi e uma sigma. E quando tiver uma tripla, você coloca 2 pis e a do meio você coloca sigma. É sempre assim, não esqueça. Então, neste caso, a sugestão que eu lhe dou, antes de você sair contando, cuidado. Desmembra esses hidrogênios que você possui aí para você saber quantas ligações você tem. Por exemplo, aqui você tem H2, você trata de escrever para você contar as ligações. Ó, aqui você não tem H? Tem. E lá em cima, H3? Faça isso, ó. Você poder contar quantos hidrogênios você tem, porque eles representam ligações sigma. Então, vamos lá. A pergunta é, quantas sigma? Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, aqui é pi. 4 é pi. 5, 6, 7, 8, 9. 9 ligações sigma. 9 ligações sigma. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resposta, letra C. Max, quantas pis eu tenho? 2 pis. Onde é que aparece a pi? Na dupla ou na tripla ligação? Outra coisa importante, com relação à hibridização, os carbonos saturados, ou seja, ligações simples, são estruturas sp3. Quando tem uma dupla, sp2. E quando tem uma tripla, sp. Você pensava que ele ia deixar vocês, né? Como eu sei que os meus alunos do terceiro ano são apaixonados pelo NanoKid, eu trouxe o NanoKid de uma maneira diferente hoje. Ele veio dançante. Olha lá. Os nanokids pertencem a um grupo de nanomoléculas chamadas nanoproteins.
construídas de forma que suas estruturas se assemelhem aos humanos. Observe com atenção a estrutura. É correto afirmar que a representação de suas mãos corresponde a carbonos. Vamos pensar aqui. Eu vou desenhar aqui a mão do nanokid. A mão do nanokid está assim, ó. Esse ponto que eu acabei de destacar é um carbono. O que é isso aqui? Um carbono com 4 ligações. Ó, a mão do nanokid é um carbono saturado. Quando a gente tem ligações simples na estrutura, nós estamos diante de uma hibridização do tipo sp3. Se você tiver uma dupla, amigos, hibridização sp2. Se você tiver uma tripla, hibridização sp. Não esqueça disso. Aqui vai cair na minha avaliação? Vai. Aqui, ó, letra C. Franks, vai ter o nanokid na minha prova? Adivinha? Questão de número 5. Considere os seguintes gases. Gás de nitrogênio, N2, dióxido de enxofre, SO3, e tricloreto de nitrogênio, NCl3. Qual é a geometria de cada um deles? Bom, para eu poder fazer geometrias, eu vou dividir isso aqui e vou trabalhar para que você possa visualizar. N2, o nitrogênio da família 5A, como é que eu sei a família? Olha na tabela, amigo. Vai ficar assim, ó. Existe uma regrinha básica para estruturas onde existam 2 átomos. Toda molécula com 2 átomos somente é uma geometria linear. Toda molécula com apenas 2 átomos tem geometria linear. SO3, acabei de falar do SO3, acabei de fazer essa nomenclatura. Nós ficamos com 2 dativas, lembra? E uma dupla aqui. Essa geometria, você sempre vai ter que olhar para o elemento central se existe ou não sobra de elétrons. O elemento central com 3 ligantes sem sobra é denominado trigonal plana. Se sobrar elétron no elemento central, você chama de piramidal. Trigonal plana, elemento central com 3 ligantes sem sobra de elétrons. Piramidal, elemento central, 3 ligantes com sobra de elétrons. Então, essa moça bem aqui é trigonal plana. E a última estrutura que nós temos, NCl3, o nitrogênio da família 5 e o cloro da família 7. O cloro vai fazer uma valência, vai ficar estável. Como o nitrogênio da família 5A, ele tem 5 elétrons. Aqui ele já compartilhou 3, sobra um par bem aqui. Olhe para essa estrutura e olhe para a anterior. Parece muito. Você tem um elemento central com 3 ligantes, como o trióxido de enxofre. Só que no nosso querido amigo tricloreto de nitrogênio, tem um par de elétrons sobrando. Quando existir esta sobra de elétrons, a geometria será do tipo piramidal. A resposta aqui vai ser aquela que tenha linear, trigonal plana e piramidal. Você vai marcar a letra A. A questão de número 6, mais uma abordagem de geometria molecular. Eu estou batendo em cima disso porque a sua avaliação vai ter muito disso. Selecione as alternativas onde há exata correspondência entre a molécula e a sua forma geométrica. Vamos começar aqui pelo 01. CH4. Aqui o carbono com 4 hidrogênios. 4 ligantes, o elemento central. Isso aqui é do tipo geometria tetraédrica. Qual é a alternativa? O que ele descreveu lá? Ele disse que é trigonal plana. Não serve. 02 tem a água, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. 3 elementos numa estrutura sem sobra de elétrons, ela seria linear. Só que o oxigênio é da família 6, então tu vai ter um par de elétrons sobrando aqui e outro aqui. 3 com sobra de elétrons não é linear. Geometria angular. 04. SO2. Enxofre com o oxigênio. Vou colocar um de cada lado e vou verificar que tipo de estrutura isso aqui vai formar. Vou marcar os oxigênios. 6. Esses 2 já estão estáveis. E vou marcar os outros 6. 2 aqui. Ó. Olha como é que vai ficar. Vou representar aqui para você. Oxigênio, dupla, enxofre, ativa, tá vendo? Porque o oxigênio está usando os elétrons sem ajuda, e sobrou um par de elétrons aqui. Se não tivesse sobrado esse par de elétrons, ela era linear. Com sobra, ela é angular também. O que é que o autor está colocando lá para nós? Tetraédrica, então não serve. 08. Amônia. Nitrogênio com 3 hidrogênios. Lembre-se, o nitrogênio é da família 5, ele já compartilhou 3, então está sobrando um par aqui, ó. Poder completar os elétrons de sua camada de valência. 3 ligantes sem sobra é trigonal plana.
3 ligantes com sobra é piramidal. 0,8 é verdade. No 16, amigos, no item 16, eu tenho um SO3, acabei de fazê-lo. SO3 fica dupla, ativa, ativa. 3 sem sobra, trigonal, pana. 3 com sobra, olha o 0,8, piramidal. E por último, CO2, lá no 32, carbono é da família 4A, ele vai fazer 2 valências com oxigênio, 2 valências com outro. Não vai sobrar elétrons no elemento central. 3 com sobra é angular, 3 sem sobra é linear. Qual seria a minha resposta? Some aqui, 32, 48, 56. A resposta seria a letra A, na questão 6. A partir da questão de número 7, eu vou viajar pelos compostos inorgânicos. Quais são eles? Ácidos, bases, sais e óxidos. Aqui, eu pedi a nomenclatura, a gente vai ter que relembrar, o tempo é curto, e você deve fazer sempre trabalhando com os NOxes. Para você poder fazer a nomenclatura, lembre-se, os oxiácidos trabalham com os NOxes. E os hidrácidos, basta acrescentar hídrico. H2SO4 é o ácido sulfúrico. Aí você vai diminuindo o oxigênio. H2SO3, sulfuroso. H2SO2, hipossulfuroso. Isso aqui eu vou depender sempre do NOx do elemento central. Esses que eu vou marcando aqui são os que terminam em ico, são os que a gente mais utiliza. HNO3, ácido nítrico. Se você tirar o oxigênio daqui, vira nitroso. HNO2, ácido nitroso. H2CO3, presente nas bebidas gaseificadas, ácido carbônico. H3PO4, ácido fosfórico. Tira um oxigênio, H3PO3, fosforoso. Tire 2 oxigênios, ácido hipofosforoso. Trabalhe com NOx que facilita a sua vida. Esses 3 aqui são hidrácidos, não tem oxigênio. A nomenclatura é pegar o elemento e acrescentar hídrico. Cloro vai ficar clorídrico. Bromo vai ficar bromídrico. S de enxofre, ninguém usa a palavra enxofre. Vai usar a terminologia sulf. Esse é o sulfídrico. Por isso que você tem sulfato, sulfeto, sulfito, etc. Detalhe, por que é que aqui nesses elementos tem um hidrogênio e aqui tem 2? Porque o número de hidrogênios vai depender da família do elemento que você está trabalhando. Por exemplo, o cloro da família 7, ele faz uma ligação covalente, você tem um hidrogênio. O enxofre da família 6 faz 2 ligações covalentes, você tem 2 hidrogênios. Na questão de número 8, nós trazemos a segunda função inorgânica, são as bases. Lembrando, segundo Arrhenius, eu vou voltar aqui na 7. Segundo Arrhenius, quem são os ácidos? São compostos que sofrem ionização na presença da água, liberando como cátion a estrutura H+. Segundo Arrhenius, quem são as bases? São as estruturas que sofrem dissociação, o ácido sofre ionização. E elas, na presença da água, vão liberar um ânion, cujo nome é hidroxilo. A nomenclatura das bases é muito fácil. É só você escrever hidróxido de nome do elemento. Aqui, ó. Hidróxido de magnésio. Chama a atenção o seguinte. Por que na fórmula do hidróxido de magnésio nós temos 2 hidroxilas? Porque o magnésio é da família 2A. Por que na fórmula do hidróxido de sódio nós só temos uma hidroxila? Porque o hidróxido de sódio, o sódio da família dos metais alcalinos terrosos, família 1A. Se ele é da família 1A, só tem uma hidroxila. O berílio da família 2 vai ter quantas hidroxilas? 2. Então aqui vai ficar hidróxido de berílio. O alumínio da família 3, quantas hidroxilas? 3. Vai ficar o nome aqui como? Hidróxido de alumínio. Então, as bases são mais fáceis que os ácidos. É porque os ácidos têm 2 grupos, né? Aqui, potássio da família 1, por isso que tem só uma hidroxila. Hidróxido de potássio. Aqui é um hidróxido muito importante. NH4H, amigos, o nome dele é hidróxido de amônio. Fique atento com isso aqui.
Esses outros dois grupos eu coloquei propositadamente para mostrar para você que um elemento pode formar bases diferentes. Veja o ferro e o cobre. O ferro forma uma base com 2 hidroxilas e forma uma base com 3 hidroxilas. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar isso aqui de hidróxido de ferro 2, em romanos. E este, hidróxido de ferro 3. Agora tem um detalhe. Eu posso utilizar a terminologia oso e ico para eles. O menor eu vou chamar de ferroso, posso chamar de ferroso, e o maior eu chamo de férrico. Qualquer um das duas está certo, Marcos? Qualquer uma. Veja o último exemplo, que é o cobre, né? Hidróxido de cobre 2. Esse último, hidróxido de cobre 1. O maior pode ser chamado de ico e o menor de oso. Então, esse aqui seria cúprico, e esse de cuproso. Nome fake dói, mas é o nome dele. Na questão de número 9, eu trago para você os sais. Os sais originam-se das reações de neutralização. Quando eu junto um ácido com uma base, eu formo sal mais água. Reação de neutralização. Os sais, eles têm o nome de acordo com aquele que o originou. Aquele o quê? Aquele ácido. Você vai pegar essa tabelinha bem aqui. Na hora da prova, como você vai poder fazer com consulta, você vai estar em casa, online, lembre-se disso. Ó. Os ácidos que terminam em hídrico geram sais eto. Como é? Os ácidos que terminam em hídrico geram sais eto. Por exemplo, ó, HCl vem do ácido clorídrico. Então, esse moço aqui é o cloreto de potássio. Ah, que fácil. NaBr, de onde é que ele vem? Ele vem do ácido bromídrico. O que vai acontecer? Aqui vai ficar como? Brometo de sódio. Pronto. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, você vai olhar para os ácidos que terminam em ico. Por exemplo, ácido que termina em hídrico. Sulfúrico, fosfórico, carbônico, todo mundo aqui termina em ico. Todo ácido que termina em ico vai te dar um sal átomo. Aqui, ó, CaSO4. Esse moço vem de quem? Do ácido sulfúrico, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, o SO4 daqui. Então, o que é que eu vou usar? Eu vou usar ato. Então, esse aqui vai ser o quê? Sulfo mais ato. Sulfato de cálcio. Nossa, Van, isso é muito massa, eu sei. Ó, HNO3 não é ácido nítrico? Aqui, ó, tá vendo o NO3? Ele é ico, então o sal dele é o quê? Ato. Então aqui vai ficar como? Nitrato de magnésio. Eu estava com dúvida na faculdade que eu ia fazer, eu acho que eu vou fazer química. Me apaixonei pelas funções inorgânicas. Ótimo. Vamos lá agora para o próximo. Quando você estiver trabalhando com sais que terminam em oso, o sal é ito. Exemplo, H2SO3, HNO2, H3PO3, todo mundo aqui é sulfuroso, nitroso, fosforoso. Aí o que é que acontece? O sal vai ter ito no final. Olha que legal. Aqui, ó, NO2. O NO2 é de quem? O nitroso. Então, como é que vai ser esse nome? Esse aqui vai ser o nitrito, porque termina em ito, e potássio. Ah, entendi. Aqui, ó, SO3. SO3 é do ácido sulfuroso. Então, esse moço aqui quem é? Sulfito de sódio. Aí eu coloquei aqui nos 3 últimos grupos os hidrógenos sais, hidroxissais e sais hidratados. Vamos lá. Como é que eu vou fazer isso, Max? Quando você tiver o hidrogênio no meio da molécula do sal, você vai escrever hidrógeno, hidrógeno, e faz o resto. CO3 de quem é? CO3. CO3 é do íco. Termina em que o sal? Em átomo. Então vai ficar hidrógeno, carbonato de quem? A do primeiro, sódio. Aqui, tem uma hidroxila no meio. Fica como? Hidrox. Vanx, esse Cl vem lá dos ácidos, como HCl, HBr, são dos que terminam em hídrico. Tudo que termina em hídrico, você coloca eto no sal. Então, aqui vai ficar com hidrox, cloreto
B. BA é o quê? Bário. Assista essa aula de novo, para que você, olhando para ela, consiga tirar seu 10 hoje à tarde. Aqui vai ficar como? Isso aqui significa que o sal é hidratado. Você vai fazer o nome normal. SO4 vem lá do ICO. Então, ICO termina em quê? ICO, ato. Aqui vai ser sulfato de quem? Seu é o quê? Cobre. Cobre. Quantas moléculas de água tu tem aqui? Em 5. Você escreve hidratado. Se tivesse 4, tetra, tri, etc. Hidratado. Essa é a maneira de escrever o nome dos sais. Essa tabela é fundamental. Sem ela você não faz. Ácidos que terminam em hídrico, você coloca eto no sal. Ácidos que terminam em ico, você coloca ato no sal. E ácidos que terminam em oso, você coloca ito nos seus respectivos sais. Na questão de número 10, eu coloquei 4 compostos e pedi para você identificar as funções. Ó, HgCl2, cloreto de magnésio, desculpa, cloreto de mercúrio. Isso aqui é o quê? Um sal. CaO, 2 elementos onde um é oxigênio. Isso aqui é o quê? É um óxido. KOH, quem tem hidroxila é uma base. HCl, quem tem hidrogênio é um ácido. Como é o nome desse povo? Cloreto de mercúrio, óxido de cálcio, hidróxido de potássio, ácido clorídrico. Procure uma relação que tenha sal, óxido, base, ácido. Marque a letra D. Na questão de número 11, ele dá uma reação de um óxido com uma base, originando um sal e água. E ele pede para que a gente diga o seguinte: os reagentes e produtos pertencem a quais funções? Pessoal, vamos lá, um de cada vez. Aqui tem 2 elementos, onde um mais eletronegativo é oxigênio. Isso aqui é o quê? Óxido. Aqui eu tenho uma hidroxila. Isso aqui é o quê? Uma base. Aqui eu tenho um sal. E a água é o quê, Vax? Pessoal, a água é um óxido. Por que a água é óxido? Porque tem 2 elementos, onde um deles é o oxigênio. E é o mais eletronegativo. Ele sempre vai ficar do lado direito da fórmula. Você vai procurar uma relação aí na 11 que tem o óxido, base, sal e óxido de novo. Letra A. Questão de número 12. Analise e coloque VOF. A ligação entre magnésio e nitrogênio resulta o composto iônico Mg3N2. Você ia ter que ter lá na tabela. Magnésio é da família 2A. Nitrogênio é da família 5A. Quem é da família 2A faz o quê? Cede 2. Quem é da família 5? Recebe 3. Como é que a gente faz a fórmula? Vamos lembrar, não esquece disso. O doador primeiro, o receptor depois. Você vai pegar esses números e vai inverter. O 2 vai para quem? O nitrogênio. O 3 vai para quem? O magnésio. Então, isso aqui seria um composto iônico, cuja fórmula é Mg3N2. Ligação resulta o composto iônico Mg3N2, certo? Os compostos iônicos na fase líquida, ou seja, quando estão fundidos, conduzem corrente elétrica. Composto iônico conduz corrente elétrica? Claro. Quem não conduz corrente elétrica é composto molecular. Os compostos iônicos apresentam baixos pontos de ebulição. Está errado. Os pontos de fusão, os pontos de ebulição dos compostos iônicos são elevados. Compostos iônicos são duros? São. Quebradiços? São. Bons condutores de corrente? São. Os compostos iônicos são caracterizados pela união entre elementos metálicos? Não. O composto iônico é um metal com quem? Com um não metal. É um que quer ganhar com que quer perder. Tá? Então, na questão 2 ficaria VV, FVF. A questão de número 3, para a gente fechar, lembrar a nomenclatura dos óxidos. A nomenclatura dos óxidos é só escrever ó, óxido de fulano. Só que aqui você pode colocar mono, di, tri, etc. Aqui também, mono, di, tri. Alguns autores nem utilizam, mas é interessante você acostumar. O que eu normalmente dispenso é o mono. Então, por exemplo, aqui, eu não escrevo monóxido de monocálcio, eu só escrevo óxido de cálcio. Os outros eu costumo escrever as suas respectivas quantidades. Por exemplo, aqui, ó, L2O3, quantos oxigênios tem? Tem 3. Trióxido de... Quantos alumínios tem? 2. De alumínio.
Aqui, trióxido. Quantos ferros? Tem 2. De ferro. Aqui no P2O5, 5 óxido. Tem tóxido. E quantos fósforos? Tem 2. De fósforo. Tudo bem? Bom, eu acredito que você vai conseguir fazer uma ótima avaliação. Eu torço por isso. Boa prova para você.